Oi, gente, meu nome é Larissa. Hoje eu vou apresentar meu mapa mental de diagnóstico visual e análise química do solo, da matéria de fertilidade da professora Franciele Valadão. Bom, gente, para a gente fazer a fertilidade do solo, a gente vai utilizar uma ferramenta bem importante, que é a análise química do solo, né? A análise química do solo é onde a gente vai verificar quais os níveis nutricionais do solo e verificar qual o nível de fertilidade que ele está, né? Se ele está na fase de correção, de manutenção ou de restituição. O objetivo dessa análise é determinar o grau de deficiência ou de suficiência de nutrientes no solo, né? E a gente tem algumas etapas da diagnose, que é a amostragem do solo, o envio ao laboratório. E o laboratório a gente tem que prestar bastante atenção, né? A gente tem que verificar se eles têm o selo da Embrapa, né? Enfim. Temos também a análise química, a interpretação dos resultados e a recomendação técnica. Bom, vou falar um pouquinho sobre a amostragem do solo. A parte da amostragem do solo é um dos principais pontos de erro, né? Porque se a gente fizer uma amostragem mal feita, a gente não vai ter um resultado, que vai representar a nossa área, né? E, consequentemente, essa recomendação, né, não vai ser adequada. Bom, dentro do conceito de amostragem do solo, nós temos a amostra simples e composta, né? Uma amostra que é encaminhada para o laboratório, sim, mais ou menos 500 gramas, é uma amostra composta, né? E o que é uma amostra composta? A amostra composta são vários pontos coletados no campo, aí mistura e a gente retira uma parte, né? E a amostra simples é um ponto só lá do campo, a gente não mistura nada. Bom, a gente tem 2 pontos de vista em relação à amostragem, que são glebas homogêneas e identificação de variabilidade espacial. Isso, gente, é avaliado na agricultura de precisão. Bom, e onde a gente se coleta? Na linha ou na entrelinha, né? Isso vai depender do tipo de adubação, né? Se o sistema ele for a lanço, não importa se é entre a linha, né, e na linha, não importa. E se o sistema de adubação for na linha, tem alguns problemas, né? Porque o adubo ele se concentra na linha de plantio e na entrelinha você não vê, tá? E as culturas perenes vão ser coletadas na projeção da copa. E com qual frequência que a gente vai coletar, né? Para as culturas anuais, de 2 a 3 meses antes do plantio, né? Para as culturas perenes, a gente normalmente avalia na época da seca, mas irrigando, né? E a cada 2 a 3 anos na linha e a cada 4 a 5 anos na entrelinha. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a espectroscopia para análise do solo. É uma leitura direta de análise do solo, né? Que são alguns métodos modernos de fazer a análise química sem a utilização de reagente. No mercado, a gente vai ter 3 técnicas, que é mais estudada, né? Que é o Vinir, o XRF e a LIPS. O Vinir, ele registra a energia eletromagnética refletida no visível e no infravermelho, né? O outro tipo de técnica que a espectroscopia faz é a LIPS. Ele emite um plasma e com esse plasma os elétrons se energizam e o LIPS, né, determina cada nutriente, enquanto o Vinir ele não determina. A espectroscopia XRF acontece de uma forma bem semelhante à de LIPS, né? Ela reflete um raio-x, o átomo excita e o elétron próximo ele sobe, tá? A interceptação da análise do solo. Os princípios da interação são, assumir que o solo é um sistema complexo químico, físico, biológico, avaliar cada tipo de solo, a gente tem que conhecer o histórico da área, histórico da cultura, histórico de análise de solos e folhas e a escolha do laboratório. Existem 3 métodos para fazer a diagnose visual, né, do estado nutricional das plantas, que é a diagnose visual, os ensaios biológicos e a análise química da planta. Através da análise foliar, é possível concluir sobre o estado nutricional de uma cultura, tá?
Os nutrientes variam conforme a parte da planta, as folhas da planta, né, as folhas são mais concentradas em nutrientes. Então, elas são ditas como fonte de nutrientes para o restante da planta, tá? Por isso, a gente utiliza a folha para fazer a avaliação da fertilidade do solo. Cada nutriente ele vai ter um comportamento diferente e eles variam conforme a idade da planta, tá? Os tecidos mais jovens são mais concentrados, né? À medida que a forma se desenvolve, os nutrientes vão sendo translocados e normalmente folhas mais jovens são mais concentradas em magnésio, nitrogênio, potássio e fósforos, né? Fósforo. Um ponto-chave vou fazer análise do solo ou análise foliar? Esses dois são complementares um do outro, né? A análise do solo, ela vai dar a acidez do solo e a análise foliar, ela não consegue dar. Então, a análise foliar serve para ativar em relação do seu manejo. Fazemos a análise foliar para verificar se o manejo está indo no caminho certo ou não, né? Daí, na próxima safra, a gente vai fazer a correção e a recomendação de adubação certa. Bom, análise química de planta, né? Análise química de planta, ela substitui a análise química de solo. Bom, gente, eu tinha falado errado, tá? Ela não substitui a análise química de solo, tá? Porque eu vou fazer a análise química de solo quando eu estiver lá no campo, né? E a análise de solo, não. Bom, como eu já tinha falado, o órgão analisado na amostragem é a folha. Aí existe a questão de mobilidade dentro do elemento da planta. E o ideal para avaliar vai ser o terço médio, né? Porque vai representar melhor as condições de mobilidade do elemento. E normalmente o terço médio ele não está com deficiência. Bom, eu vou dar o exemplo da banana. A época que é avaliada no florescimento, né? O tipo de folha é de 5 a 10 centímetros da porção central da terceira folha a partir da inflorescência, tá? E são 50 folhas, uma por planta. A cultura da banana é a que mais absorve potássio. Bom, gente, o fertigrama. O fertigrama é um gráfico radar onde ele tem uns círculos concêntricos e ele compara todos os nutrientes em um gráfico só, tá? Temos também o método DRIS, ele avalia o equilíbrio nutricional, o índice DRIS, ele se obtém primeiro por um banco de dados, onde tem que ter os dados de produção e o teor de nutrientes, tá? Bom, e como a gente sabe mesmo uma deficiência? A deficiência ela vai ser generalizada, simétrica ou gradiente, tá? E já se for uma doença, vai ter sintomas foliares com ou sem simetria, não generalizado, e vai ter presença de hidras ou esporos. Bom, gente, aqui eu trouxe uma fotinho onde tem as deficiências, algumas deficiências como o de boro, o de ferro, manganês, tá vendo que o manganês fica uns negocinhos assim no meio, o potássio, o fósforo, o molibdênio, o magnésio e o cálcio. A deficiência, gente, nutricional em plantas, ela é a principal causa do crescimento de plantas atrofiadas, né? E muitas vezes a gente leva perdas com isso.